Bem-vindo à retrospectiva da terceira semana de fevereiro de 2019. Eu sou Miguel e trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo. Vamos ver o que aconteceu. Os futuros de índices de ações dos Estados Unidos subiram no início da semana por 0,4%, apesar do colapso das negociações sobre segurança nas fronteiras, especificamente a fronteira com o México, enquanto o governo federal caminhava para outro possível fechamento. Futuros também subiram na terça-feira, depois que os legisladores chegarem a um acordo para impedir uma paralisação do governo e em meio também a otimismo sobre um possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. As bolsas de valores dos Estados Unidos estavam em alta ainda na quarta-feira, com os investidores permanecendo otimistas sobre os desenvolvimentos políticos na disposição de Trump de estender o prazo de 1 de março, dia 1º de março, para chegar a um acordo com a China. Talvez não vá acontecer até 1º de março, mas o Trump está dizendo, enquanto as negociações estão rolando, tudo bem, talvez a gente estende um pouco, prorrogue um pouco. Ações começaram mais baixas na quinta-feira, depois que alguns relatórios econômicos ruins ofuscaram otimismo em relação ao progresso nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, e as vendas no varejo nos Estados Unidos caíram 1,2% em dezembro, que é a maior queda desde setembro de 2009. Vocês conhecem setembro de 2019, início da crise financeira. Então, são algumas notícias, mas tem outras notícias que são boas também. Cerca de 60 empresas listadas no S&P 500 ainda restam para divulgar seus números trimestrais. É a última grande semana de temporada de relatórios do quarto trimestre de 2018. Então, nós temos ainda mais essa semana para terminar esses relatórios. Índices todos positivos nos Estados Unidos para essa semana. O Dow subiu 3,1%, que é o ganhador dessa semana. S&P 500 subiu 2,5% e Nasdaq 2,4%. As ações se recuperaram na China com a reabertura das bolsas após a semana de feriado, em antecipação de negociações em Pequim de alto nível entre vice-premier chinês, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos e também um representante de comércio dos Estados Unidos. O Shanghai Composite ganhou 1,4% e o Shenzhen Composite, com muitas ações de tecnologia, aumentou por cerca de 3%, somente nessas notícias, Na segunda-feira, os fracos preços do petróleo levaram a quedas na maioria dos mercados acionários do Golfo Pérsico. O Catar e Dubai foram arrastados para baixo pelas ações de bancos grandes. O índice de Catar baixou por 1,3%. As ações do maior banco do Oriente Médio, Qatar National Bank, caíram 5,2%. É isso que arrastou o índice de ações daquela região para baixo. Na terça-feira, sinais que os Estados Unidos e a China podem logo chegar a um acordo em negociações comerciais e notícias de um acordo preliminar para evitar outra paralisação do governo dos Estados Unidos ajudaram a impulsionar mais altos os mercados acionários mundiais e os rendimentos de títulos. Na quinta-feira, otimismo sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e da China elevou as ações da Europa para uma alta de 3 meses. Índices na Europa também todos positivos. Itália, maior ganhador com 4,4%. Itália, que recentemente estava passando por dificuldades e agora saindo dos fundos, outra vez com a entrada do governo populista. E teve algumas dificuldades, A União Europeia disse que você não pode entrar com esse orçamento dessa maneira, mas a Itália disse, não, a gente vai fazer o que é preciso para a gente, Então parece que está saindo bem. Reino Unido, até a Alemanha, com todas as suas dificuldades recentes, subiu 3,8% essa semana. E Reino Unido teve menor desempenho, mas ainda com todas essas dificuldades de Brexit, saiu com 2,3% positivo. Então, boa semana na Europa. Índices da Ásia misturados. Japão teve melhor semana, subindo 2,8% e a Índia baixou por 2%, mas foi tudo misturado.
Das Américas, maior parte positiva. Depois da semana passada ruim, a Bovespa teve melhor desempenho com 2,3%, recuperando o negócio, né? México perdeu 0,5%. Então, México foi pior. Perdedor, pior desempenho, mas só perdeu 0,5%, então ficou quase lateral. O JP Morgan, né, o grande banco dos Estados Unidos, disse que na quarta-feira que está planejando lançar suas próprias moedas digitais, né? Outra empresa, outro banco, outro negócio que está querendo entrar nessa piscina de criptomoeda, né? Esses seriam chamados de JPM Coin. Parece que é um grupo de roqueiros, né? JPM, alguma coisa assim, né? Mas os clientes, então, isso é somente interno, mas é para os clientes, é segurança dos clientes, creio. Os clientes poderiam usar para esses JPM Coin para usar para transferir pagamentos instantaneamente através de uma rede de blockchain. Bitcoin, por sua vez, perdeu 1% para ficar em 3.624 dólares e 67 centavos por moeda. E eu acho que, gente, vamos anunciar daqui para frente, só anunciar o ganho ou perda. E evitar o número exato, né? Porque agora que não está nas 17 mil, 20 mil, ninguém está ligando com isso, né? Mas já tá, Bitcoin está ficando quase em nível, né? Naquela faixa, naquela área de 3.500, 3.700, por aí. A dívida nacional dos Estados Unidos atingiu um novo marco acima de 22 trilhões de dólares pela primeira vez. Estava em 19,95 trilhões quando Trump assumiu a presidência em 2017 e aumentou após cortes em impostos por 1,5 trilhão e meio de dólares e aumentos também em gastos em programas domésticos e militares. Então, claro que pessoas vão dizer, você precisa reduzir essa dívida, então tem que aumentar os impostos, mas o Trump já está dizendo, se diminuirmos os impostos, então vai tirar as restrições das empresas e das pessoas que vão poder produzir melhor e vamos ganhar mais em impostos, e realmente é isso que está acontecendo. E mais tarde, então, vai melhorar a situação da dívida. Mas eu, pessoalmente, espero que ele logo preste atenção a isso. Espero que ele tenha isso em mente, porque não pode continuar a gastar dessa maneira. Não pode. A maioria das moedas latino-americanas enfraqueceram em relação ao dólar, que está mais firme, com o real brasileiro agora perdendo por mais tempo em seguida do que em 5 anos, né? Isso devido à incerteza sobre resultados de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Muita coisa culpa isso, essa incerteza, né? Já tá. Vamos chegar a um fim dessas negociações, eu acho, né? Investidores preferem buscar segurança no dólar. Claro que o dólar está mais seguro. A Agência de Informações sobre Energia deixa inalterado sua previsão de crescimento da demanda global para petróleo de 1,4 milhões de barris por dia em 2019. Então, não é muito, né? Mas está prevendo o crescimento. Pois 1,4 milhões de barris por dia, isso é pouca parte. Isso muitas economias produzem esse tanto cada dia, entendeu? O mercado, então, não é grande diferença para o ano. O mercado de petróleo terá dificuldade para absorver rapidamente crescentes fontes de petróleo provenientes de fora de OPEP. OPEP! Você está ficando irrelevante, esse PEP. Mesmo com cortes em produção do grupo de OPEP e também sanções dos Estados Unidos ao Irã e à Venezuela, né? Os Estados Unidos e outros estão produzindo tanto que essas coisas nem quase que não importam mesmo, né? Sim, irrelevante, isso que eu falei, PEP. Né? Também essa agência de informações sobre energia projeta que em 2019 que os Estados Unidos sozinho aumentará sua produção de petróleo em mais do que a produção total atual da Venezuela. Claro que a Venezuela está baixa agora, né? Mas isso é significativo. Quer dizer que a Venezuela estava produzindo muito, né? Então parece que haverá abundantes suprimentos globais. Mas, ainda assim, o preço de petróleo aumentou.
essa semana. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Na segunda-feira, preços de petróleo caíram para o nível mais baixo em quase 3 semanas, em meio a preocupações de impasse nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, que, por sua vez, alimentou preocupações sobre a economia global. Mas futuros de petróleo caíram por 2,8% nos Estados Unidos, seguindo uma queda de 4,6% na semana passada. O petróleo se recuperou de uma baixa de 2 semanas na terça-feira, quando a Arábia Saudita prometeu aprofundar os cortes de produção por mais de 400 mil barris por dia no mês que vem. Outra vez, é pouca coisa que está cortando, mas ainda assim o mercado está reagindo, parece que muita gente está querendo alguma coisa para fazer. Então, a Arábia Saudita que diz que vai cortar um tanto, então vamos fazer algumas compras e só alguma coisa para mover o mercado, creio, não sei. E as autoridades norte-americanas deram também sinais que esperançosos sobre negociações com a China, então também tá culpando outra vez, ou uma vez está culpando ou está parabenizando essas notícias sobre negociações entre os Estados Unidos e a China, né? Preços de petróleo aumentaram essa semana após relatório mensal mostrar que produção da OPEP irrelevante caiu por 930 mil barris por dia em janeiro. Então, a produção da OPEP caiu, tá bom, então vamos aumentar os preços. Os embarques de petróleo dos Estados Unidos destinados à Europa acabaram de bater um novo recorde. As importações de janeiro foram de 630 mil barris por dia, ainda atrás da Rússia e do Iraque, mas acima de outros produtores da OPEP, inclusive a Nigéria e Líbia. Irrelevante! Em 2018, poços de petróleo no estado de Texas produziram mais de 1,5 bilhões de barris de petróleo bruto. Apesar de uma queda de 40% no preço no quarto trimestre, você acha que essa nova tecnologia de fracking, de tirar de shale, ou de xisto, o petróleo de xisto, então não pode aguentar, porque é nova tecnologia e só é válido quando o preço está alto. Não, o preço baixou 40% e ainda é recorde de produção. Esse recorde de produção supera o recorde anterior estabelecido em 1973, 45 anos, né? Verdadeira revolução na produção de petróleo. O Goldman Sachs, o banco, reforçou sua perspectiva de alta para as projeções de que petróleo Brent, o internacional, atingirá $67,50 o barril no segundo trimestre de 2019. Isso impulsionado pela forte demanda e restrições da oferta pela OPEP e também a Rússia. Mas esta semana, Brent terminou ainda 6,9%, quase 7% mais alto, encerrando a semana em $66,39. Então, Goldman Sachs está dizendo, eu acho que no segundo trimestre de 2019, o Brent atingirá $67,50. Só faltam $1,10 para chegar aí, né? E nem estamos ainda seguramente dentro do primeiro trimestre de 2019, então eu acho que com certeza vai fazer. Vamos ver. O dólar americano atingiu uma alta de 7 semanas durante a noite, que trabalhou, isso na segunda-feira, o que trabalhou contra os mercados de metais preciosos. Os preços de ouro e prata ficaram moderadamente mais baixos no início do pregão na segunda-feira, mas aí na noite, né, o dólar ficou mais alto, né? Que, claro que se o dólar está ficando mais alto, geralmente que ouro e prata vão baixar. Petróleo bruto, mesmo com toda a produção e estoques altos dos Estados Unidos, subiu a quase 6%, 5,8%, ficar em $55,79 por barril. E já falamos sobre Brent, que subiu quase 7%, né? Porque fica quase naquela projeção que é para acontecer daqui a 5 meses, né? Metais ficaram quase inalterados. Ouro subiu 0,5%, ficar em $1.325 por onça. Prata baixou 0,4%, quase nível
né? $15,76 se você quiser comprar uma onça de prata refinada. Legisladores dos Estados Unidos chegaram em um acordo de $1,37 bilhões para segurança na fronteira para ajudar e a evitar outro fechamento do governo. Parece que tem um acordo, tá bom, todo mundo estão se amando outra vez, mas os democratas continuam dispostos a somente financiar barreiras físicas ao longo da fronteira, muito abaixo do pedido do presidente Trump de $5,7 bilhões. Então foi um afronto que eles disseram, não, a gente não vai. E todo mundo reconhece que é necessário, que é preciso, mas eles estão dizendo até que eles precisam arrancar as barreiras que tem, mesmo que tem tanta gente que está entrando com drogas e entrando com violência, tanta gente que é morto ou estuprado assim por imigrantes ilegais. Mas ainda assim, eles estão qualquer coisa que Trump... Se Obama tivesse apresentado essa sugestão, eles estariam todo pró, né? Mas sendo que é Trump, então está todo contra. E eu acho que vai ser... Isso vai trabalhar contra eles na próxima eleição. Que todo mundo vai dizer, você estava contra alguma coisa que tá certo, né? Mas... Então, eles aprovaram $1 bilhão, enquanto o Trump estava pedindo quase $6 bilhões, né? Então é afronto, mas pelo menos deu para não chegando a esse acordo, vai manter o governo aberto, não paralisado, pelo menos. Mas republicanos bloquearam os esforços para colocar limites nos leitos de detenção. Quer dizer que os democratas estavam dizendo, você precisa segurar a fronteira, né? Deter os criminais, mas não pode ter leitos suficientes. E pelo menos nos Estados Unidos você não pode botar mais pessoas dentro de uma célula do que realmente tem leitos. Tem que ter os leitos. Então eles estão exigindo uma situação impossível nessa situação, né? Em resposta, Trump na sexta-feira declarou uma emergência nacional para poder financiar toda a extensão da barreira que ele tem determinado ser necessário. Então os democratas eles manifestaram-se contra essa coisa que obviamente é necessário e também então perderam essa ímpeto eleitoral e também ele acabou fazendo o que ele quis fazer no final, né? Eles têm que aprender com esse Trump, né? Os sindicatos dos Estados Unidos dizem que estão negando apoio para um Green New Deal, novo acordo verde, revelado na semana passada pelos democratas. Falando em atirar seu próprio pé, ai. Foi um absurdo esse Green New Deal, esse novo acordo verde, né, revelado na semana passada pelos democratas para fazer a transição da economia dos Estados Unidos para longe dos combustíveis fósseis, argumentando que o plano fracamente definido poderia eliminar muitos empregos. Quer dizer que esse Green New Deal tá contra, tá dizendo que precisamos eliminar transporte aéreo, eliminar transporte a combustível, tem que ser tudo elétrico daqui a pouco. Aonde é que eles acham que vem essa energia elétrica? No momento, a maior parte, a grande parte dessa energia elétrica vem por carvão, energia nuclear, que é limpo, mas eles estão contra, né? Então vai aumentar a poluição ambiental se eles eliminarem toda essa e vai aumentar a dificuldade. Vai ser um fiasco, vai ser horrível. Eles estão tão doidos que estão querendo também eliminar peido de gado. Sério, isso foi apresentado ao Congresso. Então, aí muitos democratas estavam dizendo, poxa, isso é absurdo, precisamos negar isso. Mas outros, sem ler o documento, ou até lendo o documento, sim, precisamos assinar isso, damos nosso apoio. E outras pessoas disseram, não, isso é absurdo. E disseram depois, sim, isso é absurdo. Mas agora, a posição dos democratas, dos republicanos, estão forçando uma votação nisso, para que
que eles tenham que votar para dizer sim ou não nessa proposta. Vai ser engraçado. Às vezes é mais comédia do que política aí, né? A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, rejeitou a ideia de formar uma união aduaneira com a União Europeia, o que baixou a esperança de alguns que ela estaria disposta a mudar sua política sobre Brexit para conquistar apoio do Partido Trabalhista da oposição. Muita dificuldade para superar, para realmente esse negócio de Brexit acontecer dentro do prazo de dia 29 de março, né, para que eles estão querendo sair, é a data prevista, mas de acordo com o principal negociador de Brexit do Reino Unido, os legisladores do Reino Unido enfrentarão uma dura escolha entre o acordo da primeira-ministra Theresa May sobre o Brexit ou uma longa prorrogação do prazo de dia 29 de março, né? A oposição da Venezuela foi às ruas em todo o país para manter pressão sobre o presidente Maduro e exigir que ele permita entrada de ajuda humanitária no país, onde há muita escassez de alimentos e remédios. É só olhar essas ações desse cara aqui, todo mundo vai reconhecer que ele é só para si e não para benefício do país, né? Espero que ele seja jogado fora em breve. A economia do Reino Unido cresceu apenas 0,2%, então quase zero no quarto trimestre de 2018, em comparação com o terceiro trimestre. Taxa de expansão para o ano inteiro foi de apenas 1,4%, que é abaixo dos 1,8% em 2017. Espero que depois desse negócio de Brexit vai ter algumas dificuldades, mas depois desse Brexit talvez eles possam aumentar essa atividade, a economia. Economistas dizem que a incerteza sobre Brexit é um fator importante no fraco desempenho econômico do Reino Unido, com investimento empresarial caindo pelo quarto trimestre consecutivo. São menos de 50 dias até a planejada saída Brexit. O tempo está acabando. Cada vez mais parece que a Europa é a maior ameaça ao crescimento global. A União Europeia registrou uma queda anual de 2,7% em produção industrial em dezembro de 2018. É o ritmo mais fraco desde a crise financeira. A Alemanha, por sua vez, por pouco evitou ser classificada em recessão, pois postou crescimento de 0% no quarto trimestre de 2018. Se eles tivessem negativo 0,1%, aí sim está classificada em recessão, mas é 0%, então não é negativo dois trimestres em seguida, mas está quase por aí. Somando o crescimento anual da Alemanha ficou em 1,5%, 1,5%. Economistas estão esperançosos de que a maior economia da Europa recuperará seu ímpeto em 2019, mas ainda permanecem grandes riscos. Então apresenta fatores sólidos por trás dessa esperança. A economia não pode crescer somente em esperanças. Vagas de emprego nos Estados Unidos subiram por 169 mil para um recorde em dezembro, para um ajuste sazonal de 7,3 milhões de vagas, liderado por vagas nos setores de construção, hotéis e serviços de alimentação, o que pode reforçar a visão de que a economia está enfrentando escassez de trabalhadores, mas crescimento de empregos pode estar desacelerando. Mas eu acho que não aguenta mais empregos, né? Não aguenta mais vagas de emprego. O número de pedidos por subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentou inesperadamente na semana passada por 4 mil para 239 mil, né? Pedidos para subsídio de desemprego, o nível mais alto num ano, mas ainda assim, 7,3 milhões de vagas e 239 mil desempregados, né? São 30 vezes mais vagas do que os desempregados cadastrados. Ações da Heineken, segunda maior cervejaria do mundo, aumentaram 5% em Amsterdã depois que a empresa divulgou lucro. A empresa holandesa registrou um crescimento de vendas de 6% e a marca Heineken registrando seus resultados mais fortes em uma década. Parabéns. Heineken tudo bem, né? Mas eu prefiro as micro cervejarias. As ações da Airbus subiram 5%. Airbus anunciou o fim de seu programa A380, aquele jato, né, de 2 andares, após o jato Super Jumbo não ter conseguido atender às expectativas
menores, né? Os lucros da Airbus cresceram 30% em relação ao ano anterior, em 2018. Aí sim, né? A força dessa empresa Airbus, que pode anunciar, esse super jumbo, esse grande avião super caro, né, não tá, o desempenho desse jato, quer dizer que o desenvolvimento, a aceitação, né, as vendas desse jato não são bons, então eles estão jogando fora e ainda assim cresceram, os lucros da Airbus cresceram 30% em relação ao ano anterior, em 2018. Impressionante, né? Que parece algo que parece ser assim a falência da empresa se se o maior produto não está funcionando, não está vendendo bem, mas ainda estão vencendo o mercado. Impressionante isso. O presidente dos Estados Unidos, Trump, ameaçou aumentar as tarifas na China existentes outra vez e promulgar uma terceira onda de penalidades sobre os produtos chineses caso os dois lados não conseguirem negociar uma trégua permanente antes do primeiro dia de março. Agora está sendo considerado de adiar o prazo por mais 60 dias para mais de dobrar as tarifas em 200 bilhões de dólares para importações chinesas para permitir mais tempo para um acordo. O Trump está mantendo a pressão. Se os chineses não jogarem bola, então, não dão bola, então Trump vai como diz nos Estados Unidos, deixar martelo cair. A primeira-ministra May disse aos legisladores no Reino Unido na terça-feira que não devem se importar com o Brexit e lhe dê mais tempo para negociar um acordo comercial aceitável tanto para a União Europeia e o Parlamento Britânico, né? Ela diz, são menos de 50 dias chegando para a data de saída, né, de Brexit, e ela está dizendo, não se preocupa com isso não. Parece que tem que se preocupar sim, né? A Espanha pretende fechar todas as suas 7 usinas nucleares entre 2025 e 2035 em cumprimento de uma parte dos planos para gerar toda a eletricidade do país a partir de fontes renováveis até 2050. Então, presta atenção, mundo. Vamos ver o que a Espanha faz, né? E se der certo, tudo bem, a gente pode seguir. Mas se não der certo em Espanha, então é aviso para o resto do mundo. Não é boa ideia seguir assim. Segundo um projeto de lei preparado no ano passado, o governo socialista espanhol pretende proibir as vendas de gasolina, diesel e carros híbridos em 2040. Malucos estão por aí também, né? Apple aumentou assintadamente seus esforços para testar carros autônomos em vias públicas, mas suas taxas de desligamento, que é quando os humanos têm que assumir o controle desse carro autônomo, né, ainda estão bem acima do líder de mercado Waymo, que é de Google, né? As montadoras chinesas têm vendido mais veículos mini-elétricos do que o resto do mundo combinado e estarão disponíveis na Europa e nos Estados Unidos em breve por menos de $9 mil. Então é muito melhor que a Tesla, o Nissan Leaf, que é elétrico, que quase ninguém está comprando, né? Ainda assim é caro, assim uns 20, acho que 20, 25 mil por aí, e não tem grande alcance, autonomia, quer dizer, e a Tesla, modelo 3, o mais barato, que dizem que sai por 30 mil, mas não é assim, sai por mais ou menos na faixa de 50 mil, só que está tendo problema com produção das Tesla, e também o Tesla está dizendo que a China está montando uma fábrica ali, investindo grande dinheiro na fábrica, parece que é Shanghai, né, fábrica enorme ali, e para produzir mais carros, muito, muito mais carros ali do que nos Estados Unidos, só que está perdendo, assim, a China está produzindo mais desses carros mini elétricos, que são mais razoáveis para uso elétrico, para ter maior autonomia. Eu não acho que as notícias são boas para a Tesla, não. O otimismo de pequenas empresas dos Estados Unidos caiu no mês passado para o nível mais baixo desde a eleição do presidente Trump, há 2 anos, em meio à crescente incerteza sobre as perspectivas econômicas. A União Europeia está em processo de reescrever leis de direitos autorais de 20 anos de idade, né? Essas leis de direitos autorais são temos há muito tempo, e agora
tem se mudado o ambiente que pois todo mundo pode baixar coisa da internet, né? As novas regras obrigarão o Google e Facebook a compartilhar receita com as indústrias criativas e remover conteúdo protegido por direitos autorais no YouTube e também no Instagram. Juan Guaido, chefe da Assembleia Nacional da Venezuela, está tentando apropriar-se da Citgo. O que é Citgo? Empresa venezuelana de postos de abastecimento nos Estados Unidos, que, para complicar, também sediado nos Estados Unidos. Mas, no momento, o atual regime venezuelano, liderado por Maduro, que está em controle desta empresa lucrativa, mas faz parte da estratégia do Guaido para derrubar Maduro e instalar um governo interino que exigirá novas eleições. Então, os embarques de iPhones da Apple para a China caíram cerca de 20% no quarto trimestre de 2018. Olha, uma queda enorme, né? Demonstrando um recuo no maior mercado de dispositivos móveis do mundo. Contra isso, então, a Apple está concorrendo contra rivais locais como a Huawei. A queda se atribui em grande parte ao preço mais alto do iPhone, né? Que é a reclamação de todo mundo, né? iPhone muito legal, mas muito caro também. A equipe de entrega da Tesla foi em grande parte reduzida durante recentes cortes de empregos no fabricante de veículos elétricos de luxo. Se lembra que na China eles estão fazendo esses veículos elétricos mini, mas de 9 mil, né? Eu garanto que pessoas que estão toda vez que eu vejo uma Tesla dirigindo, só uma pessoa, talvez 2 pessoas no carro. Então eu quero ver esses veículos pequenos para só 9 mil de elétrico, né? Tomara que tenha alcance, essa autonomia, grande alcance desses carros, seria muito, muito legal. 65% dos empregados desse setor de entrega da Tesla, né, eles que terminam a fabricação e verificam que está tudo certo para entregar esse carro, 65% desses empregados foram demitidos, né? Então, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que é para eliminar a parte gorda, né? A parte que não era era dispensável, ou será que significa que há problemas na empresa? Eu acho que não são boas notícias para Tesla, não. Eles estão tentando eliminar a maior parte de custos e veem também que há um período em que não vai precisar muito das ajudas deles, né? Então, isso da fábrica de Las Vegas, que produz dezenas de milhares do popular modelo 3. É um sinal que a curto prazo a empresa projeta grande desaceleração de entregas, né? Claro. Um alto comandante da Guarda Revolucionária do Irã, né, disse que o Irã destruiria a cidade de Israel se os Estados Unidos atacassem a República Islâmica. Não está claro se eles têm essa habilidade. Mas resta alguém que ainda crê que Irã deseja programas espacial e nuclear para fins pacíficos, né? Quando eles estão constantemente dizendo, nós vamos matar Israel, nós vamos destruir os Estados Unidos, né? Mas nuclear, não, é só para energia para nossos bebês e hospitais e fins pacíficos e mísseis. Não, é simplesmente projeto espacial para satélite e tudo isso. Claro que sim, né? A China está otimista com a retomada das negociações comerciais com os Estados Unidos, mas também expressou indignação com a missão da Marinha dos Estados Unidos que passou por águas internacionais, mas no disputado Mar da China Meridional. Eles estão construindo ilhas artificiais nesse mar, a China está, para que eles possam dizer que não, essa água pertence a nós, né? Mas os Estados Unidos estão dizendo, essa água não é sua, não. Essa é água internacional, nós podemos passar. Agora, quem de vocês acha que foi de acidente, né, que durante essas negociações sobre guerra comercial e tarifas e tudo isso, que quem acha que Trump não soube que, de repente, nossa marinha está passando aí em águas internacionais mais pertinho à China. Será que ele não soube? Né? Esse cara está mantendo a pressão sobre a China. E a China está... Né? Eu acho que Trump está ganhando. Que Trump está ganhando nisso.
os Estados Unidos estão exigindo que o Iraque encerre as compras de energia do Irã. Iraque, o que está fazendo? Ajudando o Irã por aí? Eu sei que são vizinhos aí, mas Irã atacou Iraque, né? E agora está comprando todo o seu petróleo e tal de lá. Se lembra que os Estados Unidos recentemente retirou-se do acordo nuclear iraniano e reaplicou as sanções. Iraque, que depende muito de ajuda dos Estados Unidos, diz que não é possível encerrar compras do Irã, pois depende muito do Irã para grande parte das suas necessidades de gás elétrico e natural. Quem é o produtor maior do mundo, né? É os Estados Unidos, de petróleo agora. Então, por que não comprar dos Estados Unidos, né? Por que irritar o país que te liberou, né, do Irã? As autoridades russas e os principais provedores de internet na Rússia planejam desconectar o país temporariamente da internet como parte de um experimento planejado. Para quê? A razão dita é para pesquisar e fornecer feedback e modificações a uma lei proposta. Gente, apagão de internet, pelo menos na minha casa, já causa revolta, pelo menos com meus 4 filhos e eu também. A poluição do ar em 39 das principais cidades do norte da China aumentou 16% ano para ano em janeiro. Impressionante. Com o aumento da atividade industrial, tornando cada vez mais improvável que cumpram suas metas de emissões no inverno. Chefe do cartel mais famoso do mundo, Joaquim El Chapo Guzmán, subiu da miséria do México rural para acumular bilhões de dólares. Sucesso da sua vida. Não, compreendo seu conforto trocando violência, miséria e morte para viciados. Então, não sinta a pena dele. Gente, ele causou morte de muita gente, muitas pessoas. Ele foi julgado culpado no tribunal norte-americano de contrabando de toneladas de drogas para os Estados Unidos ao longo de décadas de carreira e agora vai passar o resto da sua vida na cadeia. E aparentemente ele chorou no corte. Eu não chorei para ele, não. Os insetos do mundo aparentemente estão ameaçados com extinção, o que levaria a um colapso catastrófico dos ecossistemas da natureza, diz a primeira revisão científica global. Mas eles dizem que mais de 40% das espécies de insetos estão em declínio e 1/3 estão ameaçadas. Que seja mosquito pernilongo, pelo menos onde eu morei no Amazonas, nós chamamos carapanã, né? Que eles vão embora. Cupim pode levar também, né? A taxa de extinção é 8 vezes mais rápida do que a dos mamíferos, aves e répteis, né? Escolho aves, mamíferos e répteis sobre insetos. Não gosto. Ai, não gosto. Que sua vida esteja livre de irritações assim e desejo uma boa semana para você. Boa sorte e até semana que vem.